E não é que acabou sobrando para o Flamengo. O presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, é um brincalhão mesmo, mais um que gosta de fazer palhaçada e ficar falando besteira do nosso Mengão. O grande problema no Tite, nesse momento, é a teimosia dele em relação ao esquema tático. Ele insiste no 4-3-3. Por exemplo, no último jogo, ele botou o Gerson aberto. E depois ele percebeu que não estava dando muito certo, fez alterações e o Flamengo até melhorou. Salve, salve nação! Vamos trazer mais um vídeo aqui no nosso canal. E de acordo com o Paparazzo Rubro-Negro, o presidente do Grêmio dá a declaração polêmica e gera desconforto nas redes sociais ao citar o Flamengo. Isso mesmo. Tem Vene Casagrande trazendo as últimas informações do Flamengo que enfrenta hoje o Palestino pela Libertadores da América. Qual escalação Tite deve mandar a campo? E a formação tática? Você já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal do Paparazzo Rubro-Negro e do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. E o presidente do Grêmio, hein? Mais um, cara, pedindo a paralisação do Brasileirão e afirmando tratamento seria diferente se fosse o Flamengo. Mais um que gosta de fazer palhaçada, de tirar onda. E não é que acabou sobrando para o Flamengo. O presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, é um brincalhão mesmo. Mais um que gosta de fazer palhaçada e ficar falando besteira do nosso Mengão. Tá seguindo os passos do presidente das frangas, né? Isso aí é óbvio. Eles agora gostam do engajamento do Flamengo, então eles fazem isso. E ao subir o tom contra a Confederação Brasileira de Futebol, o dirigente do Grêmio disse o seguinte: tratamento seria diferente se fosse o Flamengo ou clubes paulistas. Além disso, né, Alberto Guerra afirmou em contato com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, que o Rio Grande do Sul também é Brasil. A gente sabe, inclusive o Flamengo, né, tá ajudando. Ele é tão mal informado que nem soube que o Tite, que é gaúcho, com a ajuda do Flamengo e organizadas do Flamengo, como a Flamanguaça, estão fazendo campanha para doações. O Flamengo, inclusive, como já falamos mais cedo no vídeo, entrará em campo no final de semana com a camisa pedindo doações. Conseguiu autorização da Pixibet. Vergonha essa declaração aí do presidente do Grêmio, né? Que é biscoito aí esse seu Alberto aí. O Alberto Guerra disse ainda que é um absurdo que só os jogos dos gaúchos sejam adiados. O presidente do Grêmio ainda chamou a CBF de insensível e o rival internacional, através do mandatário Alessandro Barcelos, também, né, faz pressão pela paralisação. Por outro lado, a confederação entende que não há datas para a pausa nos torneios e deve manter o cancelamento das partidas só dos times gaúchos. E aí é um problema, né? Se você adia todo mundo, beleza. Caso o desejo aí seja atendido, o Flamengo terá um jogo adiado no mês de maio. Afinal, né, há um Flamengo e Grêmio agendado para o dia 26 de maio, no Maracanã. Ou seja, o jogo acontece daqui a exatos 20 dias e até o momento a CBF não respondeu aí ao pedido da Federação Gaúcha. Sabe o que é pior? Se for adiado e for encontrada a data apenas durante a Copa América, o Grêmio tem um ganho técnico e o Flamengo jogará hiper desfalcado. Então o Flamengo sai do time completo, né, entre aspas, se não tiver alguém lesionado, agora no final do mês, para depois jogar na data FIFA todo desfalcado. É bom para o Grêmio, né? Mesmo que eu esteja muito triste com o que está acontecendo lá, mas é inadmissível, é mais um absurdo. Além disso, na sexta-feira, o Dorival Júnior convoca a seleção para os amistosos contra o México e os Estados Unidos, além também da Copa América. Com isso, o Flamengo pode ter aí muitos desfalques confirmados já, né? Vai saber quais jogadores que vão para a seleção brasileira. Depois ainda tem Uruguai,
Tem o Chile com o Pulgar, 4 jogadores no Uruguai e pode ter o Rossi também na Argentina. Então é isso. Convido você. Escalação do time do Flamengo. Ô, Venê, boa tarde, Flavinho, para você também. Boa tarde para você de casa. Tem, Venê? Boa tarde a todos, boa tarde, Flavinho, boa tarde, Fernandinho. Temos a escalação, pelo menos foi o que Tite esboçou na atividade de ontem, a última antes de enfrentar o Palestino nessa terça-feira. Rossi no gol, Wesley mantido na lateral direita, dupla de zaga, Fabrício Bruno retorna, tendo em vista que foi poupado no último jogo, aí ele volta na vaga do Léo Ortiz, Léo Pereira, o outro zagueiro, Vinha ganhando a vaga titular na lateral esquerda, o meio de campo sendo formado por Alan, Gerson, De La Cruz. E aí a trinca ofensiva, Everton, Cebolinha voltando, mesmo depois de um longo período inativo por conta de uma contusão muscular, ele volta na ponta esquerda. Na ponta direita é uma novidade, o Bruno Henrique podendo começar como titular, e no ataque o Pedro centralizado. Então esse é o time do Flamengo aí, foi o que o Tite esboçou na atividade de ontem. Em determinado momento o Bruno Henrique saiu, entrou o Luiz Araújo, mas pelo que ele indicou, o Bruno Henrique é o mais provável a começar o jogo. Ô, Venê, o Wesley na lateral direita quer dizer então que agora ele consolidou, ele é o titular em relação ao Varela? O que aconteceu? Varela está disponível? Varela está disponível, porém, boa pergunta sua, porque é uma pergunta que muita gente está se fazendo nas redes sociais. O Wesley está sendo mantido porque o Varela está com um problema aqui na costela. Ele está sentindo muitas dores na costela, inclusive ele não treinou no domingo. Ontem treinou porque tomou um remédio por conta de fortes dores e quando o Flamengo retornar ao Rio de Janeiro, ele vai ao hospital realizar exame para saber a gravidade que ele está tendo, do problema que ele está tendo aqui na costela. Então não é por uma escolha do Tite, na verdade o Tite, entre aspas, está sendo forçado a fazer isso, porque se você colocar o Varela ali, seria na base do sacrifício. E o Tite entende que não é o momento para fazer isso. Então, obviamente, aí uma questão clínica para a escolha hoje da ausência do Varela no time titular. Ele viajou, tá tudo bem, tá disponível, mas tem um sacrifício aí clínico nessa questão. Essas imagens, Flavinho, já são do treino do Flamengo lá no Chile. Para esse jogo, o Flávio Vinick, você sentiu aí o clima da galera na rua? Se a gente até trouxe a reportagem aqui para o pessoal, e você trouxe um ponto que a galera, a maioria dizia assim, não, eu não quero que demita o Tite, né? Eu não estou satisfeito, mas a demissão não é o que eu quero. A grande maioria não é contra a saída do Tite, né? A gente batendo um papo com os torcedores e levantou essa questão, né? Você é a favor da saída, da troca do treinador? Não tira agora não, aí vem multa rescisória e não tem nenhum treinador de ponta assim no mercado. O Jorge Jesus sempre corre ali por fora, mas tem contrato, acaba no meio do ano. Mas muita gente condicionando também até onde o Flamengo, a permanência do Tite e a campanha do Flamengo na Libertadores. O pessoal acredita que enquanto o Flamengo está com chance, está vivo e está super vivo na Libertadores, não tem que tirar ele do comando. Ao mesmo tempo, o pessoal não está com muita esperança que o Tite vai solucionar, né? Eles acham que quando começa esse declínio, isso nos últimos anos a gente viu, quando começa esse declínio, geralmente vai ladeira abaixo e dificilmente o treinador consegue recuperar o time. Eles ainda têm uma esperança, mas depende muito também dos jogadores comprarem o barulho do Tite e da torcida também não colocar tanta pressão. Porque se os jogadores não forem de acordo com o Tite, a torcida começar a pressionar, aí a diretoria fica numa situação difícil de manter o treinador. Eu acredito que enquanto tem chance, está vivo na Libertadores, o Tite não é ameaçado. Imagino. Mas eu posso levantar uma bola aqui em relação ao Tite? Eu também não sou a favor nunca vou levantar a bandeira que o treinador tem que ser demitido. Mas eu acho que o treinador ele tem que ser exigido para poder apresentar mais do que ele pode apresentar. Na minha opinião, é o caso do Tite. O grande problema no Tite, nesse momento, é a teimosia dele em relação ao esquema tático. Ele insiste no 4-3-3. Por exemplo, no último jogo, ele botou o Gerson aberto. E depois ele percebeu que não estava dando muito certo, fez alterações e o Flamengo até melhorou. Por que ele não muda o esquema tático? Por exemplo, se ele quer botar o 4-3-3, na minha opinião, na minha visão, o que seria melhor para hoje então? Quer colocar o 4-3-3? Então você bota o Alan e o De La Cruz de volante e o Lohan centralizado armando a jogada na vaga do Arrascaeta, a função que o Arrascaeta poderia fazer. E aí o Gerson ficava como opção no banco de reservas e você teria 2 pontas abertos, nenhum problema. A questão é, quando ele insiste no 4-3-3, ele tem que escolher melhor os jogadores, pelo menos é a minha opinião. Eu acho que ele poderia ceder um pouco mais, está muito engessado. A ver como o Flamengo vai atuar diante do Palestino. Vamos colocar aqui na tela como está a situação do grupo do Flamengo na Libertadores. O Flamengo é do grupo E,
né, para outras pessoas de outros estados e, não é mesmo? Só que a gente aqui no Rio de Janeiro... Eu já trabalhei em muitos lugares que era obrigado a falar E. Você tinha que Carioca falar era E. difícil. Eu ia ser demitida. Com certeza. Grupo E. Ai, meu Deus, começa o chiado que faz a minha voz. É engraçado que lá no meu canal eu falo, às vezes, aí alguém me corrige, eu falo, pô, gente. Igual, aqui no Rio assim, o maior erro de português que eu tenho orgulho de cometer, até nos microfones do Newton Santos, é Matheus Nascimento. Carioca. A gente fala assim, desculpa. A gente sabe que é Nascimento. A gente quer falar o Nascimento, né? É o 12, camisa 12, né? Olha o Bolívar aí em primeiro lugar com 9 pontos e o Flamengo com 4 pontos em segundo lugar. Palestino, que é o confronto do Flamengo hoje, com 3 pontos em terceiro lugar. A gente está chamando aí, obviamente, de um confronto direto, né? Exatamente. Em quarto lugar, o Milionários com 1 pontinho. Aqui um confronto direto, Vini Casagrande. Perdendo, sai da zona de classificação. Ganhando, abre até um... Isso é a fase de grupos da Libertadores, né? Todo jogo é uma decisão. Curtinho, Mas embora o Flamengo esteja jogando fora de casa, eu vejo como obrigação. É difícil falar em obrigação no futebol, mas a verdade é essa. O Palestino é um dos piores times da fase de grupos da Libertadores. Só para efeito de comparação, a folha salarial do Palestino, estava conversando com um jornalista chileno, ele me falou que é cerca de 500 mil reais. Gente, tem jogador do Flamengo que ganha mais do que isso. Se for juntar elenco, comissão técnica, dá um pouco mais de 1 milhão. 500 mil reais a folha salarial exatamente, mensal. do Palestino. O Palestino não é um time grande não, gente. Não é nem, olha, pra vocês terem uma noção, não é nem folha salarial de alguns times de Série B. A gente está trabalhando de um time de Série B que tem uma folha salarial de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. É um time chileno extremamente humilde. Então, e assim, se a gente for analisar a atuação também, é um time fraco. Tecnicamente falando, taticamente falando. Então, na minha opinião, o Flamengo tem que ganhar. Aqui no Maracanã, eu achava que tinha que golear. Eu acho que o placar foi até magrinho. Tanto é que o Bolívar goleou o Palestino lá no Chile por 4-0. Eu acho que lá o Flamengo tem que vencer e vencer bem, apresentando um bom futebol. O que aumenta essa obrigação, essa responsabilidade, digamos assim, é que é praticamente um campo neutro. O Flamengo não vai jogar na casa do Palestino, onde ele está acostumado a mandar seus jogos. O estádio vetado é pequeno pela Conmebol, então ele vai para uma outra cidade. Ele não tem o hábito de jogar nesse estádio. A expectativa de público de 5 mil pessoas, praticamente um campo neutro. Tá? Para o Flamengo ganhar numa boa, super favorito. E depois o Flamengo ainda joga duas partidas no Maracanã. Acho que a situação não é preocupante para a classificação. Talvez para o primeiro lugar fique difícil. O Flamengo já encontrou o Palestino lá no Chile em 2017, venceu por 5-2. Quer dizer, um placar bem confortável, né? Mas o Palestino já eliminou o Flamengo na Sul-Americana, sabia disso? Qual ano? 2016, se não me engano, ou 2017, a produção pode confirmar, mas já teve isso. É isso aí, 2016. Olha aqui, ó, qual é a melhor contratação do futebol carioca? A gente tá falando da melhor e não da maior. E esse debate vai existir daqui a pouquinho aqui nesse programa em relação ao que é maior ou o que é melhor no momento, naturalmente, né? Qual a melhor contratação do futebol carioca? Thiago Silva, a primeira opção aqui do Fluminense. Olha o De La Cruz em segundo, como a segunda opção do Flamengo, vencendo por hora. E o Luiz Henrique do Botafogo. Por que não botaram ninguém no Vasco? O Hugo Moura, talvez? Para, Vinícius. O Valda Pedrosa deve estar assistindo. Ele tá Depois lá ele vem pra cima de você aqui. Respirando em euro e me marcando no metrô, falando a próxima. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco, né, sobre esses dois assuntos, né? Primeiro, a respeito da declaração do presidente do Grêmio, que alfinetou o Flamengo em uma declaração bastante polêmica aí, e que vem gerando muita repercussão nas mídias sociais. Presidente do Grêmio pede paralisação do Brasileirão e afirma: tratamento seria diferente se fosse o Flamengo. Mas que declaração tendenciosa, né? Ele está afirmando que o Flamengo tem algum poder com relação às decisões da CBF, né? Que é a confederação que organiza os campeonatos aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul vive um estado de calamidade devido às fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias. Dessa forma, os times de futebol de Porto Alegre lideram o movimento para a paralisação do Brasileiro e da Copa do Brasil. Inclusive, acabou sobrando para o Flamengo, em palavras ditas pelo presidente do Grêmio, Alberto Guerra.
Ao subir o tom contra a Confederação Brasileira de Futebol, o mandatário do Grêmio disse: tratamento seria diferente se fosse o Flamengo ou clubes paulistas. Além disso, Alberto Guerra afirmou, em contato com o presidente da CBF, que o Rio Grande do Sul também faz parte do Brasil, né? Que declarações sem lógica, sem sentido, ainda mais nesse momento que o Rio Grande do Sul vem passando, né? Que infelizmente mexe com o coração de todo brasileiro, independente da região. Penso eu que nenhum ser humano seria capaz de dizer que esse momento é para ter alguma partida desses times envolvidos aí nessa região. Então a CBF já decidiu, vai paralisar apenas, vai adiar apenas jogos de times do Sul, porque dessa forma não vai prejudicar muito o Campeonato Brasileiro, haja visto que não tem calendário para paralisar o Brasileirão, para paralisar a Copa do Brasil. Se por acaso isso acontecesse, seria um prejuízo enorme e poderia até ter que terminar esses campeonatos em 2025, né? Então, infelizmente, tem que ter um bom senso nessa situação. É claro que até os clubes do Brasil estão ajudando o pessoal que está sofrendo com as fortes chuvas que têm atingido o sul do Brasil. Todo mundo é solidário ao pessoal do sul e nós que admiramos o futebol também concordamos que as equipes que participam de campeonatos importantes que estão no sul têm que sim paralisar, tem que sim que adiar essas partidas. Agora, se for para adiar os campeonatos em si, vai ser um prejuízo enorme, talvez não tenha calendário suficiente para repor esses jogos. Então agora vamos trazer as últimas informações a respeito de Palestino e Flamengo, partida essa que acontece nesta terça, dia 7 de maio de 2024, pela Libertadores da América. O Flamengo entra pressionado porque nesse momento aí é apenas segundo do grupo E e precisa pontuar, principalmente agora fora de casa, já que o Flamengo desperdiçou oportunidades de fazer uma campanha boa e terminar em primeiro. Agora o Flamengo está muito pressionado e tem que vencer essa partida contra o Palestino. No último treino, Tite indicou a volta como titular de Everton Cebolinha, que ficou fora dos últimos 5 jogos devido à lesão na panturrilha. Vinha é outra novidade e Fabrício Bruno volta ao time. Luiz Araújo também treinou entre os titulares e pode retornar, mas Bruno Henrique, que fez sua primeira parte da atividade nas vésperas, também tem chance de jogar. Arrascaeta e Pulgar ainda não estão recuperados e seguem como desfalques. Então, o provável Flamengo para enfrentar o Palestino hoje é Rossi no gol, a dupla de zagueiros Léo Pereira e Fabrício Bruno, a dupla de laterais. O Wesley permanece na direita e Vinha ganha a titularidade nesse momento. Alan, responsável pela proteção, e Gerson jogando também um pouco mais recuado. Na frente tem De La Cruz. Os pontas, Everton Cebolinha retorna ao time depois de vários jogos fora. Luiz Araújo também vai para a direita, ou então Bruno Henrique e Pedro centralizado. O Flamengo está escalado e vai com força máxima, vai com aquilo que o treinador acha que é melhor e com certeza, se nós jogar como vinha jogando nos últimos jogos, pelo menos com relação ao segundo tempo, né, da última partida que o Flamengo teve contra o Bragantino, o Flamengo vence o Palestino hoje. O Palestino é uma equipe bastante limitada, o Flamengo venceu sem esforço algum no Maracanã e hoje podemos dizer que é um campo neutro, já que a equipe adversária não joga na sua casa devido a alguns problemas aí que aconteceu. Então, hoje tem Palestino e Flamengo e vamos ficar na torcida para que a equipe rubro-negra consiga os 3 pontos, que é o mais importante aí, em busca, né, dessa tão sonhada classificação em primeiro lugar, porque se classificar em primeiro na fase de grupos da Libertadores é muito importante. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para mais uma partida na Libertadores? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.